Doutora, a gente vai falar de um assunto, de uma mudança que vem para acrescentar muito. Foi polêmica, até conversei com o Igberto da parte técnica, né, dessa nova lei do novo ECA digital, mas que vem com o intuito de proteger as crianças que por muitas vezes ficam desassistidas nessa terra de ninguém. Isso mesmo. Eu, inclusive, ouvi a coluna do Gilberto, já dou parabéns para ele, para você, foi muito bacana. Então, eu não vou trazer nada da parte técnica, eu vou só pincelar, porque quem está nos ouvindo pode, né, se basear no que eu vou trazer. Então, o ECA Digital é uma nova lei que entrou em vigor agora, dia 17 de março, que é a Lei 15.211 de 2025, que regula o uso de celulares por menores, exigindo verificação de idade e vinculando a conta dos menores com a conta dos pais. Proteção de dados, do que é postado de conteúdo com crianças e restrição desse conteúdo e publicidade que pode se tornar nociva. Então, foi algo muito importante que eu festejei muito, porque eu venho falando dos perigos, né, do uso de celular indiscriminado e sem monitoramento. Só que, por outro lado, eu fiquei, assim, um pouco preocupada com uma postura que eu ainda estou vendo. Então, eu espero que, entrando em vigor, as plataformas, as autoridades, realmente mostrem o que está acontecendo, o que vem acontecendo, mas que também ocorra uma reestruturação familiar. E para isso, para eu chegar nesse ponto, que é o objetivo da coluna de hoje, Carol, eu vou trazer algumas informações sobre o funcionamento cerebral, sobre a neuroquímica do cérebro, de uma forma resumida para quem está nos ouvindo e para quem vai acompanhar depois. Então, como que se dá o funcionamento cerebral e a ação do celular? O celular estimula o cérebro através do sistema de recompensa, que a gente já falou aqui algumas vezes, liberando dopamina de forma muito rápida. E quando acontece isso no nosso corpo, ocorre uma sensação de prazer imediato, e esse prazer imediato pode levar ao vício. Então, a cada curtida, a cada notificação que uma criança, um adolescente, um adulto recebe, ocorre a liberação rápida de dopamina e isso pode levar a algo dramático. Augusto Cury já disse em palestras, inclusive aqui em Rio Preto, ele tem conteúdo sobre isso, que fala que o celular vicia tão ou mais do que cocaína. Isso não é um exagero, porque existe um funcionamento ali cerebral diferencial em crianças, quando comparado com adultos. Quando a gente vê uma criança ou um adolescente passando o feed ou fazendo aquela rolagem infinita, o que acontece no corpo, principalmente no cérebro, é uma sobrecarga no nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro humano que vai demorar mais para ser desenvolvida. É a área que mais vai demorar para ficar madura. E qual é a função dessa área, né, que é o córtex pré-frontal? Ela é responsável pelo foco, pelo controle de impulsos. Então, quando acontece uma sobrecarga, vai ter uma diminuição da atenção sustentada e da memória. Aumento da ansiedade. Com o córtex pré-frontal sobrecarregado, dificilmente a pessoa vai largar do celular, porque essa é uma área de tomada de decisão. E tomada de decisão tardia. Então, jovens, adolescentes e crianças estão com um circuito de recompensa superativado, superacelerado, e com a área que é responsável pelo controle, pela decisão, ainda em desenvolvimento. Então, o resultado é muito grave. A criança e o adolescente, principalmente, vão ter muita dificuldade de focar em atividades lentas, como ler e estudar. Então começa a ficar muito chato parar um pouquinho ou um tanto grande de tempo para ler e estudar. Entende o que começa a acontecer com o aprendizado? E outro ponto que é muito negativo, tá? O acesso rápido a informações, porque é uma maravilha o que a internet, o que a gente recebe pelas mídias sociais de informação. Só que para um adulto que tem discernimento, que tem conhecimento, que tem um posicionamento crítico. Crianças e adolescentes têm isso? Não. Normalmente não. O adolescente ele está começando a formar isso. Então, qual é o ponto
negativo que também é importante. O acesso rápido das informações faz com que o cérebro das crianças e dos adolescentes diminua o esforço de memorizar. Então, vai ficando cada vez mais desafiador o ato de conseguir memorizar, afetando a retenção de conhecimento a longo prazo. Então, a pessoa pode ficar com comprometimento de todo o estudo nessa fase que é tão importante. Tempo excessivo de tela está trazendo alguns comportamentos transitórios, observados em crianças principalmente, tá? Então, uma diminuição da capacidade de atenção, regulação emocional, maior risco de distúrbios cognitivos. E existem alguns dados já, principalmente com psiquiatras e pediatras, de relatos de autismo virtual transitório. Por quê? Atrasa o desenvolvimento da fala, da linguagem, isso já é documentado, e desenvolvimento de comportamentos repetitivos, porque a criança vai ficando muito agitada e esse movimento que eu estou fazendo é como se fossem descargas comportamentais do que acontece no cérebro, são descargas de muito estímulo. Então a criança começa com uma repetição de comportamento, o estímulo exacerbado e indiscriminado. Algo também que já é observado, o TDAH transitório. Por quê? Aumenta a ansiedade, diminui foco, diminui a atenção, aumenta a impulsividade, a agitação. Então, se compara muito com o TDAH, só que transitório. Qual que é a notícia boa? Se a criança ou adolescente ficar com restrição ao celular e às mídias durante 72 horas, que são 3 dias, o comportamento cerebral, a neuroquímica cerebral já começa a se reorganizar. Olha só. 3 dias. Então, a criança vai sim passar por um desequilíbrio nas primeiras horas, principalmente no primeiro dia, mas se a família tiver um acolhimento, uma conversa, explicar, trazer brincadeiras, trazer outras atividades, isso vai ficar equilibrado. É importante que a família se una para essa missão, né? E faça acontecer para que a criança se distraia de outra forma também. Com certeza, trazendo atividade física, interação social, brincadeiras. E por que eu trouxe isso? Não adianta ter o ECA digital em vigor se a família, se os pais não se responsabilizarem. A criança, ela precisa de repertório para ela aprender o que ela vai desenvolver durante a vida até a idade adulta e além da idade adulta. Então, ela está aprendendo com o celular e com mídia social. Então, é preciso que os pais entendam como está o comportamento desses filhos. Eles estão com uma vida real ou só vida virtual? E eu vou fazer um teste aqui que eu faço muito, tá? Qual é o lugar mais perigoso que você conhece no Brasil? Se você tivesse falar, minha sobrinha não vai nunca naquele lugar. Rio de Janeiro, São Paulo? O ambiente virtual é muito mais perigoso do que qualquer lugar de maior violência que a gente conheça no nosso país. Se esses filhos, essas crianças não tiverem monitoramento, inclusive adolescente, vai se instalar um cenário muito mais grave do que a gente vem acompanhando. A família precisa orientar, a família precisa estar próxima, a família precisa se comunicar de forma efetiva, assertiva, porque adolescentes acham que estão tendo violações ou perda de identidade, de limite do que eles podem ou não ver, que eles precisam ter espaço. E, na verdade, eles precisam de monitoramento. Então, existem aplicativos para isso. A família tem como, sim, ficar muito próxima, porque não é um minuto de descuido, Carol. São segundos, tá? Eu queria deixar de mensagem final. É um apelo para os pais. Se eu tiver que falar toda a minha produção científica durante 27 anos, eu falo de longe que a minha filha é a minha maior produção. É meu maior legado. Então, eu tenho que me preocupar com o que eu estou fazendo para esse maior legado que eu vou deixar para o mundo. Porque a minha filha é meu maior legado. Então, eu vou finalizar com essa reflexão, com uma parte de um texto do Khalil Gibran. Tu és o arco do qual teus filhos, como flechas vivas, são disparados. Que a tua inclinação na mão do arqueiro seja para a alegria.
Então, qual é a minha pergunta final? Como está o seu arco direcionado para o seu filho ou para sua filha? Está com responsabilidade? Está com integridade? Porque é isso que a gente tem que observar a partir de agora. Perfeito, perfeita análise, perfeita colocação. Maravilhosa coluna, completa como sempre, né? E eu acho que é isso, doutora. Vale essa reflexão e vale também os pais que têm esse hábito de deixar o celular com os filhos mudar. Mudar Sim, agora, ficar mais em cima, essas 72 horas que podem fazer a diferença completa na vida do pequeno que está ali. sim. Então, assim, muito obrigada por trazer esse assunto pra gente. O ECA Digital é muito importante, sim, mas o trabalho tem que ser feito dentro de casa. Muito obrigada, doutora. Sou eu que agradeço, Carol. Para mim, como sempre, foi um prazer.